Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe? E Anominho precisava de alguém que entendesse os seus medos, alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Até que chegou Aninha e, com muito amor e paciência, conversou com ele e falou do amor de Deus. Eu estava lendo essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Talvez você tenha um colega lá na escola que fala pouco, quase não tem amigos, e você acha que ele não faz as coisas muito bem. Lembre-se que todos nós somos diferentes, mas somos especiais para Deus. Ele nos ama do jeitinho que somos, porque foi Ele quem nos fez, do jeito que somos. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros e não querer que eles sejam assim como nós, mas mostremos o amor de Deus, porque o amor vem do Senhor. E se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, você deve obedecer esse mandamento do Senhor: amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Mas e Anominho? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? Depois daquele dia, as pessoas começaram a perceber que ele estava diferente. E Anominho andava sorrindo, já não ficava mais em seu esconderijo. Não. Sabem o que aconteceu? Aquele casal de missionário ensinou Anominho a ler. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe? E Anominho precisava de alguém que... 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 Sabe? E Anominho precisava de alguém que entendesse os seus medos. 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 Alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Até que chegou Aninha. 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 E com muito amor e paciência, 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 conversou com ele e falou do amor de Deus.
conversou com ele e falou do amor de Deus. Conversou com ele e falou do amor de Deus. Conversou com ele e falou do amor de Deus. Conversou com ele e falou do amor de Deus. Eu estava lendo essa 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 história e lembrei de um versículo da palavra de Deus. Essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus. Essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus. Essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus. Essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim, que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim, que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim, que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim, que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Talvez você tenha um colega lá na escola. 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 Talvez você tenha um colega lá na escola que fala pouco, quase não tem amigos, 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 e você acha que ele não faz as coisas muito bem. E você acha que ele não faz as coisas muito bem. E você acha que ele não faz as coisas muito bem. E você acha que ele não faz as coisas muito bem. E você acha que ele não faz as coisas muito bem. Lembre-se que todos nós somos diferentes. 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 Mas somos especiais para Deus. 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 Ele nos ama do jeitinho que somos. Ele nos ama do jeitinho que somos. Ele nos ama do jeitinho que somos.
Ele nos ama do jeitinho que somos. Ele nos ama do jeitinho que somos. Porque foi Ele quem nos fez do jeito que somos. Porque foi Ele quem nos fez do jeito que somos. Porque foi Ele quem nos fez do jeito que somos. Porque foi Ele quem nos fez do jeito que somos. Porque foi Ele quem nos fez do jeito que somos. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros? E vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros? E vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros? E vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros? E vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros? E não querer que eles sejam assim como nós. E não querer que eles sejam assim como nós. E não querer que eles sejam assim como nós. E não querer que eles sejam assim como nós. E não querer que eles sejam assim como nós. Mas mostremos o amor de Deus. 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 Porque o amor vem do Senhor. 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 E se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, e se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, e se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, e se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, e se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, você deve obedecer esse mandamento do Senhor. 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 Amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Mas e a nominho? 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 O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? Depois daquele dia, as pessoas começaram a perceber. 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 Depois daquele dia, as pessoas começaram a perceber que ele estava diferente,
E Anominho andava sorrindo, que ele estava diferente. 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 E Anominho andava sorrindo, já não ficava mais em seu esconderijo, 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 já não ficava mais em seu esconderijo. Não. Sabem o que aconteceu? 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 Aquele casal de missionário ensinou Anominho a ler. 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 Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe? E Anominho precisava de alguém que entendesse os seus medos, alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Até que chegou Aninha e, com muito amor e paciência, conversou com ele e falou do amor de Deus. Eu estava lendo essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Talvez você tenha um colega lá na escola que fala pouco, quase não tem amigos, e você acha que ele não faz as coisas muito bem. Lembre-se que todos nós somos diferentes, mas somos especiais para Deus. Ele nos ama do jeitinho que somos, porque foi Ele quem nos fez, do jeito que somos. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros e não querer que eles sejam assim como nós, mas mostremos o amor de Deus, porque o amor vem do Senhor. E se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, você deve obedecer esse mandamento do Senhor: amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Mas e Anominho? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? Depois daquele dia, as pessoas começaram a perceber que ele estava diferente. E Anominho andava sorrindo, já não ficava mais em seu esconderijo. Não. Sabem o que aconteceu? Aquele casal de missionário ensinou Anominho a ler.